Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos falar sobre esportes e meio de pagamentos. Mas tem a ver uma coisa com outra? Tem muito, porque a pessoa que a gente convidou presidiu a Mastercard e hoje ele preside o Conselho do Pacto pelo Esporte. Nosso convidado é João Pedro Paro Neto. Bem-vindo ao Papo.com. João, hoje nós nos conhecemos lá atrás para falar de meio de pagamento, né? Mastercard, aquela coisa. A gente vai deixar isso mais para frente. Eu quero começar pela tua função agora, que você está aí presidindo aí o Conselho do Pacto pelo Esporte, né? O que vocês estão fazendo lá, cara? Sérgio, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado por participar do Papo.com. Sempre bom poder conversar com amigos. Sérgio, eu te diria que a preocupação maior do esporte hoje é fazer com que o esporte esteja cada vez mais aderente às regras, às normas de boas práticas. Porque todos aqueles que investem no esporte, que somos nós, todos os patrocinadores, você não quer investir em algo que seja ruim, algo que traga qualquer tipo de prejuízo para a sua marca, para a sua empresa, enfim, para os seus consumidores. Então, você quer fazer daquilo uma coisa cada vez melhor. Essa é uma primeira preocupação. A segunda preocupação é fazer com que as experiências sejam cada vez melhores. Então, as empresas esportivas, os clubes, os atletas, enfim, todos eles, na busca de trazer melhores experiências para os patrocinadores, também temos um trabalho a evoluir aqui bastante grande. E a terceira coisa que a gente está se preocupando bastante é na formação. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, se eu pegar os principais times de futebol aqui da elite brasileira, do clube da classe A, quantas equipes se preocupam com compliance, por exemplo, com as regras, com leis e tal? Você vai encontrar uma aderência de... Todos vão dizer que sim, mas se você for lá e procurar saber, pouquíssimos estão nessa atividade, se preocupando e de verdade empenhando em fazer algo melhor para isso. Então, esses são os nossos 3 principais focos. E a gente tem evoluído muito nisso, evoluído no sentido de que a gente tem conseguido trazer parceiros para dentro do nosso ambiente e esses parceiros têm nos ajudado a fazer essa transformação. Mas quais são os problemas que vocês estão enfrentando hoje ali? Porque o esporte agora tem essa coisa de casa de aposta, tem... O jogador hoje é diferente, né? O mundo profissionalizou muito, né? Perdeu aquele romantismo. Exatamente. E surgiu essa novidade, há algum tempo atrás, as apostas, né? Então, como é que vocês estão vendo esse cenário? O que nós estamos olhando, e a gente lutou bastante, e o governo se preocupou no primeiro momento em criar as regras para a arrecadação e não as regras para definir como se poderia melhor aplicar as atividades de aposta dentro do esporte. E a gente está agora tentando fazer com que isso seja uma coisa melhor. Existem comissões de esporte no Congresso, onde nós trabalhamos nisso, para que a gente possa, de verdade, ter condições de transformar isso de alguma maneira. Você não vai conseguir transformar isso o melhor do mundo, você tem países que até chegaram a proibir isso. Tá? Proibir o jogo. Exatamente, porque você não conseguiu criar regras adequadas para manter vamos chamar, a ética dentro do esporte, que essa é a maior preocupação nossa. Por conta sempre que eu te falei anteriormente do patrocinador. O patrocinador está se sentindo cada vez mais difícil de se engajar nos esportes por conta dos riscos que são parte do processo hoje. Então, nós trouxemos do lado, que eu comentei para você, muito treinamento e capacitação. Então, você tem, por exemplo, universidades que nos apoiam e assim por diante. Para quê? Para que a gente possa trazer, sim, formação para essas pessoas. Porque se você olhar dentro de um clube hoje, muitas vezes você tem um conjunto de pessoas, amigas que estão ali com boa vontade, mas sem conhecimento técnico profundo. E não necessariamente eles se cercam de pessoas de boa capacidade. Então, formar pessoas para o esporte é uma necessidade que nós estamos empenhados fortemente também. Mas, João, essa questão do jogo, porque assim, antigamente você apostava no resultado do jogo. Sim. Não é isso? Hoje são em eventos. Agora são em eventos dentro do jogo. Não tem limite. Exatamente. Porque você, assim, quem vai ganhar, perdeu ou empatar. Ok, você tinha era loteria esportiva, claro, né? Claro. Hoje, cara, você aposta que ele vai fazer a falta ou tomar o cartão no primeiro tempo, nos últimos 15 minutos. Você não tem que ter algum tipo de freio? Então, essa é a dificuldade, é o que se busca tentar desenhar. É muito difícil você desenhar isso, porque a aposta, se você olhar, a empresa que cuida da aposta é uma plataforma tecnológica. Ela não tem regra nenhuma, ela não tem filtro. Então, as pessoas criam as apostas e vão apostando. Você quer apostar, você aposta no A, no B, no C, enfim. Diferentes formas como você está dando um exemplo. E como que a gente vai ter que fazer isso? Você tem que criar todas essas regras. Ao criar essas regras, você começa a impossibilitar a brincadeira da aposta. Porque a aposta de quem ganhou, quem perdeu, empatou, ninguém quer. As pessoas querem brincar mais dessas outras coisas, que é onde de verdade flui
entre aspas, a dificuldade de controlar e também o maior fluxo de dinheiro para os apostadores. Então, isso é hoje o desenho que está se buscando. De verdade, eu acredito que isso vai ser possível fazer um desenho muito robusto, que você vai evitar problemas? Não acredito, porque é muito, muito complexo. Então, acho que a gente tem que aprender. O que provavelmente seja o melhor caminho é você liberar algumas coisas aos poucos e fazer com que você tenha um maior controle do ambiente. Não é proibir nada, é deixar acontecer, mas com certo... Olha, até aqui você pode fazer, daqui para frente espera um pouco. E aí você vai evoluir com o tempo. Você coloca limites no que ele pode apostar, isso? Tipo, por exemplo, como é que é isso nos Estados Unidos hoje? Os Estados Unidos, eles têm algumas regras um pouco diferentes da gente, né? Porque você te dá um número, o Brasil aposta 6 vezes mais que os Estados Unidos. Em quantidade 6 vezes? De aposta. Em quantidade de aposta. Em quantidade, não em volume financeiro. Não, em volume não. Em quantidade de aposta. 6 vezes mais que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tem muito aquelas histórias de aposta por conta de cassinos, etc. e tal. Então, eles estão muito mais dentro desse ambiente do que dentro do ambiente esportivo. Esses 6 vezes é na aposta dos jogos, não de porque eles têm um jogo liberado lá, Las Vegas. Não estou contando Las Vegas. Estou contando só o jogo apostas desse tipo do mesmo que a gente tem aqui, tá? Uhum. Então, eles têm esse outro volume que é muito grande e ele está fora, então ali tem um conjunto de pessoas que vão muito para aquele lado. Do lado igual, comparado a esse que a gente está vendo aqui, eles não são em todos os esportes, eles limitaram em alguns esportes para que você tenha condição de saber fazer só em algumas coisas. Então, você tem uma limitação, que é mais ou menos o que a gente está falando. Você pode fazer, mas olha, só aqui, tá? Mais que isso não pode. Então, essa foi a ideia inicial que eles tiveram. Você tem uma Itália que começou muito aberta e fechou. A Itália hoje eles fecharam, porque eles não conseguiram controlar. Não pode jogar na Itália? Não conseguiram controlar. Então, você tem países que estão indo por esse caminho. Porque a dificuldade é muito, 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 muito grande. A Inglaterra é um país que tem apostas de tradição há muitos anos, certo? A gente conhece, sim. É muito tradicional, o lugar que mais tem apostas que a gente sabe, né? Mas em quantidade é muito menor que o Brasil. Então, como é que você pode dimensionar um negócio desse tipo? E na Inglaterra é muito liberado, mas também tem regras. Tipo, não pode apostar nesse tipo de coisa, sabe? Então, todo mundo que tem, de alguma maneira, implantado isso, tem regras. O Brasil não tem essas regras ainda. Porque no Brasil isso é uma coisa relativamente recente. Nós estamos falando o quê? Uns 3 anos, 4 anos, máximo isso? Sérgio, olha, não é muito mais que isso, não. Não é mais do que isso, não. Né? Não é de jeito nenhum. Não, e eles patrocinam, essas casas de aposta patrocinam tudo, né? O que aconteceu? O volume de dinheiro que passa dentro dessas plataformas é altíssimo. E o custo que eles têm é nenhum. Porque, na verdade, são as apostas. E eles têm os comissionamentos. Então, gera robô, dinheiro... não? É um software ali? Gera um dinheiro absurdo para eles e eles têm capacidade de apostar. Então, se você olhar os times brasileiros da Série A, que é mais todo mundo observa, a grande maioria tem aposta. Tem aposta, isso. Talvez um ou outro não tenha nada de aposta. A gente não consegue saber. Todos têm. João, o meu time lá, tá apanhando todo mundo lá, coitado, né? Tinha lá um patrocinador que desistiu, nem vou citar o nome aqui, mas o valor que eles falaram é 300 milhões, cara. Era um absurdo. Era um valor assim que a gente, você que comandou a empresa, sabe? É um absurdo. Cara, é um absurdo. Para patrocinar uma camisa. Não, você não consegue. Você não consegue. No ambiente nosso, corporativo, não existe capacidade de competir com isso. No entanto, você vê tem clubes que têm outros patrocinadores que têm falado, vai ser cada vez mais difícil a gente segurar as apostas esportivas, porque eles têm um poder de fogo muito maior. Então, ao limitar, você começa a criar um pouco de regra e começa a ter um pouco mais de segurança. De novo, pensar que coibir para não ter o prazer do jogo, as pessoas não vão querer jogar. Perde a graça. Então, é muito difícil, é muito tênue essa linha. Achar o ponto de equilíbrio ali. Então, é um esforço que nós estamos dentro dele. E ali no pacto, além desse olhar, esse é um projeto importante que vocês estão fazendo hoje. Além disso, o que vocês estão olhando? Você falou que vocês eram 3 pilares, né? Nós estamos muito olhando para a formação e muito nas regras de compliance. Então, por exemplo... Explica o que é essa coisa de compliance para quem não está nos acompanhando. O que a gente faz? Nós temos um score. Tá? Então você pega assim... Complicou. Você falou compliance, agora você falou score. Aí você vai te explicar agora você entender. Temos o score. O que a gente faz? O que significa isso? Vamos imaginar que um clube qualquer aí, deseja entrar no Pacto pelo Esporte. Ou participar, ou receber um ranking, uma nota pela sua avaliação. O que a gente vai fazer para ele? Uma série de perguntas,
onde ele vai responder se ele tem. Tipo, você tem esta área, não tem esta área, você controla essa conta, não controla essa conta, esse resultado é assim, é assado, os teus esportistas fazem isso, não fazem aquilo, tem treinamento, tem capacitação. Ou seja, tem uma infinidade de perguntas que nós fazemos, que é um questionário, na verdade, e você tem a Price que acompanha com a gente para validar tudo aquilo, tem o balanço, todas essas informações como empresa, e a gente avalia aquilo e fala, pô, bacana, você tem uma nota, estou aqui sendo simplista, de 0 a 10, você tem uma nota 5, 6. Quer dizer, olha, eu estou lá, mas ainda estou longe de ser bom, mas não sou tão ruim. Então, é isso que a gente faz. Então, é criar esse score que a gente chama. Como se fosse uma gestão do clube, da atividade. Para saber qual aderente ele está dentro das regras que nós entendemos ser as boas regras de práticas esportivas. Tá? Isso não é uma obrigação e nem é um ferrolho, mas é uma referência. Então, todos os patrocinadores, quando vão entrar em algum clube, alguma entidade que eles querem patrocinar, então o Comitê Olímpico Brasileiro, Paralímpico, todos eles são 100% aderentes a gente, participam com a gente, obrigam as federações a ter as notas. Por quê? Para que a gente possa avaliar a todos eles. Então, todo que você quer patrocinar, como patrocinador, você vai lá olhar, pô, como é que está teu grade aí? Como é que está a tua nota? Como é que está teu ranking? Você pergunta para saber, para ver quanto aderente ele está. Essa é uma referência. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Nesta preocupação, você gera uma necessidade de evolução na gestão da empresa. Então, a gente faz esse trabalho. Então, chega para eles e fala, olha, nessa área de compliance, que é cuidar de regras e aderências, etc., você está muito ruim. Você não fez nada ainda, você precisa fazer alguma coisa. Então, aí a gente tem treinamento também. Então, você oferece treinamento. E aí, o outro ângulo nosso, tá? Você pode, a gente tem formação. A Estácio de Sá, por exemplo, que é um dos nossos parceiros, tem universidade. Tem vários atletas fazendo universidade do esporte. Então, nós também procuramos fazer isso. Vocês apoiam os atletas também? Eles tem são apoio atleta. Participantes junto com a gente e nós junto com eles, entendeu? Tá. Então, essas preocupações foram as que nós tivemos. De um lado, educar e formar. Do outro lado, regular. Então, são os ambientes que a gente trabalha com uma certa força no quantos pacto. clubes estão associados com vocês hoje? Para você ter uma ideia, o total que nós temos que ter no Brasil, que são as entidades... Nós não estamos descendo no nível muito baixo das federações, etc. e tal. Então, nós chamamos federações, confederações. São 180 entidades. Nós já estamos quase lá já. Tá? Entidade, mas você, por exemplo, você cuida do clube, você chega lá no... Tem um clube, para você somar um clube da Série A, eu estou chamando um clube, esse é um. Então são 20. Tá, são 20. Mas depois você tem a Federação de Basquete, é um. E aí vai, entendeu? Federação de Vôlei, é um. Mas essa gestão não é da federação, essa gestão é do clube. Você está vendo se o clube está vendo compliance. Não, a federação também. Eu olho a federação também. E a federação olha os clubes. São as duas coisas juntas. Eu estou preocupado em olhar a federação. Como o Comitê Olímpico Brasileiro está conosco. Entendi. Eu olhei para o comitê. Não, porque eu tinha entendido que você olhava para o clube. Eu olho para o clube também em alguns casos, mas eu olho para a federação também em alguns casos. Eu olho as duas coisas. Então, se você tem a federação, que ela consegue ter uma gestão melhor sobre o conjunto, aí nós vamos com a federação, para que ela possa nos ajudar a penetrar mais nos clubes. Porque você começa o processo assim. Te dou um bom exemplo, é a Federação de Rugby. A Federação de Rugby é um exemplo lindíssimo do Brasil. O rugby no Brasil era nada há 10 anos atrás, era nada. Joguei 10 minutos isso. Então. Depois da segunda pancada, desisti. Então, 10, 15 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Hoje, em termos de gestão, desenvolvimento, etc., é uma das melhores federações que tem. Então, eles são parte do nosso processo. Muito elegante. Tá? Né? E eles nos ajudam bastante, porque eles trouxeram várias coisas legais e nós os ajudamos bastante também. Enfim, esse tipo de preocupação que a gente tem. Então, nós não queremos ser aquele que fica aqui para querer inventar a regra. Muito pelo contrário, nós queremos fazer parte dos processos para que as entidades todas sejam cada vez melhores no futebol brasileiro, no esporte brasileiro. Desculpa, não é futebol. Lembra da CBF, aquela confusão toda lá atrás, etc. Não, a CBF sempre foi confusão. Então, né? Mas naquela época lá do 2014, lembra aquele rolo todo lá? Nós tínhamos, naquele momento, já implantado o Comitê de Compliance da CBF, que foi o que aconteceu depois. O Comitê de Compliance entrou em ação, ajudou muito em todo aquele processo. Foi importante. A CBF já estava aderente com a gente, eles estão junto com a gente também. Entendi. Enfim, tudo isso, Sérgio, é um processo longo, cara. É um processo longo. Nós desenhamos esses 180 entidades, clubes, chamando assim, porque nós entendemos que seriam aqueles que teriam maior impacto para que a gente possa, a partir dali, expandir. Entendeu? Aí você chegar nas prefeituras, porque a ideia é chegar na prefeitura, no estado. O estado de São Paulo está doidinho
para entrar nisso, nós estamos discutindo com eles, de uma maneira tal que ele implanta no estado todo, então todos os esportes dos diferentes municípios estarem aderentes a algumas regras que sejam definidas. E com isso você evita que coisas não éticas aconteçam. Quer dizer, esse é o objetivo. Entendi. Porque o patrocinador quer estar bem posicionado. A nossa preocupação é essa. Fala, puxa vida, você tem recurso, público ou privado, por que você não vai cuidar disso direito? Por que o negócio não vai ser profissionalizado de uma maneira eficiente? Para que tem que ser uma gestão? Na realidade, você está dando uma gestão, uma sentido. Avaliação da gestão Essa é a ideia. Agora, esse mundo do esporte é um mundo meio fascinante, meio maluco, né? Porque eu tive um amigo meu que era diretor de um grande clube lá de Minas, e ele era diretor financeiro. E ele falava assim, que às vezes as coisas não estavam tão bem, mas se o Atlético ganhasse do Cruzeiro ou vice-versa, resolvia todos os problemas. É assim, mais ou menos, que, né? É que tem o lado paixão, né? Você não consegue evitar. E esse é o problema dos clubes. Porque muitas das pessoas que estão no comando são pessoas que são apaixonadas por aquilo. Eles não estão ali de uma visão profissional, estão uma visão de paixão. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa dizer o seguinte, bacana pra caramba, o clube deu lucro, etc, mas daí não ganhou título, não me interessa. Saneou o clube, né? Saneou o clube. Não quero saber disso, eu quero título. Enfim, é a paixão. Entendi. Então, você tem que saber fazer esse balanço. Por isso que nós, no Pacto, falamos muito sobre isso. Qual é a linha tênue que a gente consegue controlar para dar o balanço adequado sem deixar que a paixão, o esporte, que é parte do esporte, esteja presente sempre, né? Agora, mudando um pouco de assunto, voltando agora para o seu passado, onde a gente esteve junto, né? Perfeito. Vamos falar de pagamento do consumidor, né? Você presidiu muitos anos a Mastercard. Você esteve na Mastercard entre presidindo e não presidindo, que uns 10 anos? 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. Então você pegou ali a Master ainda na época do cartão tradicional, né? Antes da abertura. Não sei se você chegou a pegar o papelzinho, não pegou, já era digital. Já era tudo digital. E, cara, mudou demais esse mercado, né? E aí? Tá uma maluquice, né? Se você se lembra bem que você estava conosco naquela época, a Mastercard virou uma empresa de capital aberto em 2007. 2007. E a ideia naquele momento dos sócios da Mastercard, que eram os bancos, que era uma associação de bancos, Sim. era fazer com que aquilo se transformasse em algo mais robusto e que a empresa tivesse sua vida própria, como uma empresa de capital aberto, etc e tal, né? Uma full enterprise, quer dizer, não tem acionista importante nenhum, é pulverizado total sempre. E os bancos se comprometeram todos a vender naquele momento para que pudesse acontecer esse desenho. E assim foi. E aí você se lembra que a gente começou a falar, vamos acabar com o dinheiro, vamos fazer tudo eletrônico. Essa era a conversa daquela época. Era absurdo acabar com o dinheiro, imagina. Porque todo mundo usava dinheiro e cartão representava nada. Aqui no Brasil a gente era mais ou menos 20%. O João, me lembro que a gente ia pagar assim, quando comprava alguma coisa na banca, né? Baratinho, ficava com vergonha de pagar com o cartão, você lembra, né? Era isso aí. Tinha vergonha, não vou pagar isso aqui. O cartão não era bacana, não era bacana, entendeu? Então, o mercado era fechado, aquele negócio todo. Então, essa história do acabar com o dinheiro foi como começou essa brincadeira que a gente vê hoje. Naquele momento, se abriu o mercado de uma maneira ampla, né, para que você pudesse ter muito mais competidores do lado, tanto da emissão quanto da adquirência, para que o mercado pudesse ter mais participação no conjunto dos pagamentos. Porque não adiantava nada você querer ter mais pagamento e não estar presente em lugar nenhum, né? Eu quero pagar com cartão, mas não tem maquininha. Como é que eu vou pagar? Era impossível. Naquela época só tinha maquininha. Isso. Não tinha nem evolução para a tecnologia que tem hoje. Mas naquela época lá atrás foi assim. E assim a gente conseguiu desenhar o que a gente vê hoje. Então, o dinheiro hoje no Brasil está mais ou menos... Eu vi outro dia o dado, mês passado, 92% hoje já é eletrônico. Ou seja, não tem quase nada de papel moeda, está acabando de verdade. E isso é tendência no mundo todo. Se a gente se lembra, os meios de pagamento representavam lá no começo, em média, 15% dos pagamentos do mundo. Hoje já está em 30 e pouco no mundo, com países como o Brasil, que já está em 90 e tantos, tem países com quase 100 e assim por diante. Já existe isso. Na Europa, acho que os países da Europa, Estados Unidos, sempre os países mais evoluídos foram os países nórdicos. Sim. Eles sempre foram os mais fortes, porque eles meio que obrigaram a acabar com o dinheiro. Foram os países, eu me lembro isso bem, meia dúzia de anos atrás, era um país que tinha, eles escreviam nas vitrines, não aceitamos papel moeda, acabou, não aceita dinheiro. Você quer pagar, paga em cartão, aqui não tem dinheiro. Eles foram os primeiros a entrar com essa agressividade. Aqui no Brasil a gente evoluiu muito nisso, se você acompanhar, aí depois veio a tecnologia que fazia parte desse desenho. Então você vê a sofisticação, ontem mesmo tinha uma matéria falando sobre isso. O celular vai ser tudo, né? O celular é tudo. O celular são os seus cartões, o celular é a forma de você pagar, a forma de você receber, a tua maquininha, ele é tudo, é o celular.
Para chegar num ponto que sempre eu falei isso eu penso e acredito nisso fortemente, o pagamento é para ser invisível. O dia que o pagamento ficar invisível, ficou bacana. Ou seja, vou ser simplista para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer. Eu cheguei aqui no teu ambiente e eu quero comprar essa caneca. Eu peguei a caneca, comprei, falei, comprei, eu vou embora. A transação já aconteceu. Já pagou e tudo já aconteceu. Isso é invisível. Mas tá, agora você surtou. Então, mas esse é onde vai chegar. Para chegar até lá, são vários passos. Entendeu? E os passos estão nessa direção. Porque o que você está fazendo no primeiro momento? Está transformando tudo em eletrônico. No segundo momento, você está transformando as formas de autenticação de diferentes maneiras. Então, você tem por digital, como chama? Por foto. Você tem milhares de formas de te autenticar hoje, que no passado não tinha nenhuma. Tá? Era só pôr a senha, não era só assim? Então, hoje, você já evoluiu nisso. Eu posso evoluir agora para sensação térmica. Eu posso evoluir para outras maneiras de desenhar a autenticação. Ela caminha nessa direção. Então, na medida que a autenticação te permite reconhecer você de formas das mais diferentes possíveis, eu não preciso ficar preocupado com o resto, porque eu já sei que é você. E você já fez uma pré-definição na sua vida. Olha, toda vez que eu tiver que pagar com cartão, eu uso o cartão número 1, assim, assado. Você já definiu. Eu não preciso perguntar para você o que você já falou. O invisível significa dizer, eu não quero te incomodar. Eu quero que você faça o que você gosta de fazer e não aquilo que você é obrigado a fazer. Pagar, você tem que pagar para poder pegar aquilo que você quer. Você quer ter o prazer de pegar a caneca, mas eu não preciso pagar a caneca. Já vi, pô. Cobra aí, pagou já, vou embora. Não precisa parar para pagar. Blá, blá. Então, esse ato, ele vai mudar. Esse ato vai mudar. Então, esta evolução a gente vai começar a perceber. Porque primeiro foi virar eletrônico, agora é virar invisível. É a segunda etapa do projeto. Então, nós vamos chegar num momento em que tanto faz a maneira com que você paga. A gente estava até conversando anteriormente. Eu quero usar cartão, quero usar Pix, quero usar transferência. Pouco importa, é eletrônico. Transfira o dinheiro. É eletrônico. Tem importante que saia daqui e chega aqui. Está eletrônico. Você se lembra, você transferia um dinheiro através de transação internacional, demorava um tempão, não demorava? Demorava. Hoje você demora quanto tempo? Instantâneo, já é. Mas é engraçado, os Estados Unidos está atrasado em relação a isso. Sim, sempre foi um país o Brasil, mais atrasado. Você tem que ir no banco nos Estados Unidos ainda, para ir no caixa, ainda tem essa coisa do... Eu estava nos Estados Unidos agora, esses últimos dias, eu estava falando com um amigo lá, falei assim, mas você vai ter que receber esse dinheiro. Assim, o cara falou para mim que o único jeito de eu pagar é mandar um cheque no correio. Eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, os Estados Unidos ainda tem isso. Eles estão sim um pouco atrasados em relação a essa evolução toda. Eles têm a tecnologia mais evoluída também, mas a penetração da nova tecnologia ainda lá não é tão grande quanto em outros países, tipo aqui o Brasil, por exemplo. Mas eles estão na mesma direção. Como é que está a Europa? A Europa é mais do que o Brasil, claro, tá? Porque eles começaram primeiro com esse processo. A Europa é muito pagamento por aproximação. Para todo lugar que você vai lá é aproximação. É difícil você não usar cartão na Europa. Todo mundo usa aproximação lá, é muito mais comum. Ela começou antes e ela evoluiu muito rápido para isso. Mas ainda você tem países lá que tem mais dificuldade. Eu lembro, eu vou te contar uma história, você não vai rir. Você começou falando da maquininha, do Reco-Reco lá. Eu estava com um amigo passeando, eu vou falar a cidade, não tem problema nenhum. Praga, alguns anos atrás. E aí esse amigo entrou numa loja lá e gostou de um determinado negócio, falou, eu quero comprar lá. Ele falou pagar pro cara lá, falou, eu quero comprar. Ele falou, tudo bem. Como é que você quer pagar? Com cartão. O cara falou assim, peraí. Aí o cara foi lá para dentro, aí daqui a pouco ele voltou com a maquininha do Reco-Reco, passou o Reco-Reco. Eu falei para esse amigo, falei assim, eu duvido que esse negócio vai dar certo, bicho, não é possível. E daí direitinho veio a fatura para ele certinho. Deu certo. Não, que você pensar era um absurdo, né? E tinha muita fraude, né? Por conta do carbono ali, não me lembro que era... isso era... Estou entregando a idade aqui dessa... Eu dei muita risada. Isso não é muito antigo, hein? Você tem isso ainda, mas no fundo a Europa está bastante evoluída, a Ásia é muito evoluída, e você fala das carteiras digitais, né? Então todo mundo hoje se preocupa com as carteiras digitais, que era uma coisa que a gente falava muito lá atrás, você se lembra disso, né? Então começou com os aplicativos, depois você faz a carteira, depois você vai... Aí nasceu essas várias empresas brasileiras de carteira, aí você começa a ter todo o consumidor lá dentro. Você se lembra também, que isso é um pouco nostálgico, mas é legal, a criação dos bancos digitais, que na verdade são as contas de pagamento. Hoje todo mundo está acostumado. Na época a gente falava, ninguém entendia. Né? Hoje você está transferindo uma conta de pagamento, uma conta corrente e uma conta de poupança. São as 3 formas de guardar dinheiro. São o que eu chamo até hoje os containers. Você só tem 3 formas de guardar dinheiro. Você tem uma conta de pagamento, conta corrente ou conta de poupança. Qual das 3 você tem? Eu transfiro de um para o outro. É assim que funciona a vida. Agora, porque eu me lembro o seguinte, quer dizer, o consumidor, a gente pegou a transição, né, na realidade, mas eu fico pensando o seguinte,
as bandeiras, tanto faz Visa, Mastercard, elas tinham um grande diferencial que era a rede global, né? E você em qualquer lugar do mundo pagava. Exatamente. Isso era um diferencial. Sim. Hoje não é mais, tá? Como é que as empresas vão se... E tem concorrente surgindo todo dia e o consumidor mudando. Para onde vai esse mercado? Nós vamos ter vários sistemas de pagamento correndo em paralelo e as grandes bandeiras vão ter que se adequar a isso? Ou... Sim, eu não diria nem que a bandeira vai se adequar, não. São formas diferentes de pagar. Então, o comércio vai chegar lá, você chega num determinado comércio, ele vai falar assim, puxa, para mim eu quero abrir essas 3 opções de pagamento aqui. E o consumidor vai ter que ter as 3, as 4, assim, porque ele vai escolher o tipo que ele quer fazer. Então, você vai pagar de alguma maneira. Você pode escolher pagar através de meios de pagamento cartão, você pode escolher pagar meios de pagamento com transferência, que é os Pix da vida. Você só tem esses 2 modelos. Então, mas o Pix é mais barato, João. O Pix hoje teoricamente... Por isso que são decisões. Né? São decisões. Você tem que olhar o conjunto da história. Então, são decisões. O comércio vai tomando as suas decisões. Então, o comércio se apropria de algumas coisas. Fala, isso aqui para mim eu quero, isso eu não quero, isso eu acho bom, isso eu acho ruim. Normal e natural. A concorrência é essa. Essa é a ideia do negócio. Tem que ir ajustando. Cada um tem que se adaptar ao mercado. Eu não estou aqui... A Mastercard, eu posso falar porque eu estava lá na época, a gente falava disso. A Mastercard se preocupou em ter todas as formas de pagamento. Nós somos a primeira empresa que comprou a VocalLink, é uma empresa que faz exatamente o Pix na Inglaterra. Depois ela comprou uma outra empresa, o SAS, que faz... A Mastercard faz em 50 países do mundo essa transação Pix do Brasil. 50 países do mundo. É a única empresa que faz isso. Não existe. Hoje já tem Pix internacional. Você já pode fazer Pix lá fora, né? Começando. Mas a evolução aqui, aí começa essa discussão do dinheiro eletrônico. Se você vai ter a moeda eletrônica para começar a fazer com moeda eletrônica. Evoluções aí dentro do meio eletrônico. Pouco importa o jeito que você vai fazer, mas a transação, o canal de fazer, o tubo está pronto. Se eu quero transferir dinheiro para você daqui para um outro país qualquer, é simples, está feito. Se eu quero transferir aqui no país, está feito. Então, a maneira de transferir a legislação, não, paga imposto, não paga imposto, pode isso, não pode aquilo, cada país vai ter a sua, mas você está com o duto pronto para fazer a transação. Acho que esse era o objetivo. O objetivo está entregue. E, João, como é que você está vendo assim? O Brasil é muito evoluído, né? O Brasil é diferencial. Esse sistema financeiro, sistema de pagamento, agronegócio, tem algumas coisas que a gente já tinha diferenciado. Você tem negócio no agronegócio que eu sei, né? Sei, verdade. Você está em 2 setores aí, construção, você falou também que você está entrando. Como é que você está vendo esse momento aqui de evolução do país? Sérgio, o Brasil, eu sempre ouvi, e você também, né, que nós somos da mesma geração, de que a gente sempre é o país do futuro, né? Então a gente fica sempre olhando para aquilo e fala, puxa vida, a gente sempre pode ser melhor. A gente vê evoluções do país, sim, mas a gente fica muito triste porque você deixa de evoluir na velocidade que você poderia. Então acho que a dificuldade do Brasil é evoluir com uma velocidade maior. Eu acho que sim, você pega, por exemplo, a agricultura, você usou de exemplo. Nós somos um exemplo global. Não dá nem para discutir. O Brasil hoje, em quase todas as culturas, se tornou o principal produtor mundial. E o que ele não era, ele está caminhando para ser. Então, daqui a pouco, o Brasil vai ser o lugar que é o número 1 em qualquer assunto nesse sentido. Então, as grandes tecnologias, formação, desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de manejo, desenvolvimento da tecnologia que vai te apoiar a fazer uma melhor gestão das fazendas e assim por diante, o Brasil está muito na frente. Nós estamos muito na frente. Hoje, você anda em outros países que são competidores. O maior competidor nosso é os Estados Unidos, de verdade. Você anda lá e anda aqui. Aqui, hoje, você vê uma agricultura muito mais forte. Tecnologicamente mais evoluída? Sim, nós estamos bem melhor do que eles hoje. Bem melhor. No entanto, que a gente está conseguindo passar eles em coisas que eram inimagináveis. Você pega, por exemplo, a soja, a gente era nada e eles eram gigantes. Hoje eles são muito menor que a gente. Milho, que eles são o maior do mundo. Nós estamos caminhando para passar eles. Daqui a pouco a gente vai ser maior que eles. Então, essa evolução do Brasil é muito forte. A gente tem um ambiente mais propício e nós temos as empresas muito focadas em desenvolver tecnologia para a gente ser melhor. Eu acredito nisso. Isso é uma crença minha. Eu tenho certeza que a gente vai ser cada vez mais forte. Você produz o quê? Você produz? Nós trabalhamos com cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E soja, quando eu faço troca de cana, eu uso soja. Aí você exporta? Não, a gente trabalha com as empresas daqui. Eu não vendo direto para consumidor de outro país. Mas você percebeu essa produtividade no teu negócio? Total. Hoje a discussão no meio agrícola eu quero produtividade, que é a discussão que a gente deveria ter no Brasil, que não tem. No meio agrícola existe essa conversa. Eu produzo 10 de um negócio, o ano que vem eu quero fazer 11 de média. No outro ano eu quero fazer 12. É discussão de produtividade, ou seja, você está indo por um caminho de mais eficiência, né? E o Brasil, quantas áreas tem esse tipo de discussão, além da agricultura? Eu desconheço.
Porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser melhor, quer ganhar mais dinheiro, etc, etc e tal, mas não está buscando eficiência. No entanto, que em todos os rankings globais que nós acompanhamos, produtividade do Brasil sempre cai, não cai? Sim. Você pode questionar se o ranking é verdadeiro ou falso, está bem feito, mal feito, mas não importa, é o ranking com o mesmo critério. Naquele mesmo critério eu piorei, em vez de melhorar. No agrícola a gente cresceu, nos outros a gente está sempre devendo. Quer ver? Eu trabalhei bastante tempo na Unicef. Na Unicef, um dos grandes focos era a educação. E a gente falava muito sobre isso. E eu tenho uma preocupação de educação. Você pensa assim, o Brasil tem várias entidades que se dedicam à educação no Brasil. Tem entidades que já são de muitos e muitos anos. Então, tem ONGs e assim vai. Então, se olhar para todos eles e eu escutá-los, nós melhoramos isso, melhoramos aquilo, tudo isso é uma verdade. Agora, quando você olha o ranking no Brasil, em qualquer negócio de formação, a gente perde. Então, todo aquele trabalho que está em exercício, ele não tem a eficiência que todo mundo gostaria. Falta algo mais. Essa discussão de eficiência do Brasil nos falta. Então, não existe, de verdade, uma preocupação em querer... Peraí, deixa eu sentar em cima do problema e vamos ver como nós fazemos esse processo. No caso do agro, teve muito investimento lá em Embrapa, investimento em tecnologia mesmo, né? Quer dizer, exatamente. É um projeto de 30 anos que a gente está falando. Mais de 30. Eu vou te contar. A primeira vez que eu tenho... a minha idade, sou mais de 60, né? Então, a primeira vez que eu viajei fora do Brasil, eu vou usar o milho de exemplo. A nossa produtividade média de milho era 1/3 da dos Estados Unidos. Hoje eu sou 30% melhor que eles. Em quanto tempo isso? Em 40 anos? 70 para 50 anos. Você muda um processo, geração, né? Que a gente está falando. Geração. E você vê a eficiência disso. E quanto que isso traz de vantagem para nós. Então, ao final do dia, é isso que eu quero que o Brasil que eu gostaria que o Brasil tivesse. Por isso que aí eu acredito que o Brasil seria um país melhor. Porque a eficiência é o que a gente precisa. Eficiência em todos os aspectos. Aí você olha o outro lado do país, que é uma dificuldade que a gente tem. Como é que você garante a ética e respeito nos negócios? Que é o que a gente faz no Pacto pelo Esporte. Você não tem isso em todos os lugares. Então as pessoas têm muito país de olhar para dentro de si. É um país onde nós somos muito, cada um olhando para o seu ambiente e tentando fazer o seu ambiente melhor e não buscando um ambiente coletivo melhor. Então, essa é uma dificuldade muito grande de país. Eu não tenho culpados somos todos nós. Sim, país é o conjunto da sociedade. Nós somos culpados, não é? Você vai falar que é o fulano, ciclano, político A, político B, empresário 1, 2, 3. Eu vou fazer uma brincadeira com você, que a gente está batendo papo aqui de amigo, e eu brinco sempre que o Brasil é o país do leite. Eu te explico o que é o país do leite. Aqui todo mundo quer mamar, mas ninguém quer dar comida para vaca. Uma hora acaba o leite, né? Você concorda? Sim. Uma hora acaba o leite. Aqui todas as tudo, a sociedade inteira, 100% da sociedade, nós não podemos excluir ninguém. Todo mundo quer benefício. Todo mundo, eu quero ganhar uma coisinha aqui, quero ganhar uma ali, dá um desconto aqui, dá um desconto no imposto ali, eu não quero pagar isso, eu não quero aquilo, não quero fazer isso, quero fazer faculdade, blá, blá, blá. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo quer mamar. E o dar leite, dar comida para vaca, ninguém, meu amigo. Você sabe que eu uso outra frase, que é do Cortella, que vaca não dá leite. Tem que tirar, né? Tem que tirar. A gente tem que ir lá tirar. Claro, eu acho que um pouco do trabalho que a gente tem pela frente, né, não é discutir isso. Porque eu fico até irritado quando a gente fica... A Copom vai ser 10,40, 10,30, 10... É uma discussão pequena, né? Que você está colocando assim, nós temos que discutir produtividade do país. Esse tem que ser o norte, né? E para isso você precisa de educação, você precisa de tecnologia, você precisa de processo, né? Se você olhar um negócio que é muito triste, Sérgio, você acompanha isso. Quantas mentes brilhantes de universidades brasileiras dão aula fora do Brasil? Pouquíssimo. A maioria. Maioria? A minoria fica aqui, a maioria vai embora. Mas pensei em prêmios. Prêmio a gente não tem nenhum. Nenhum, zero. Prêmio, acho que não tem nenhum prêmio. Não, temos um ou outro, mas é por rara exceção. Tá. Né? Mas não temos. Os grandes mestres brasileiros dão aula fora do Brasil. Então você não tem. Então essa preocupação de formar... a Índia, né? A Índia tem isso, né? A Índia tem um desenvolvimento de cabeças brilhantes. Claro, claro. Porque agora eu acho que nós temos a oportunidade da inteligência artificial. É o momento da inteligência artificial. O país que souber desenhar o seu futuro baseado nisso, para que possa se alavancar através disso, eu não vou dizer que a inteligência artificial vai resolver o problema do mundo, não é isso. Mas isso vai ser sim um novo norte daqui para frente. Se você souber usar isso de uma maneira mais adequada, transformar seu país voltado para isso, você pode dar um salto. Se você usou a Índia de exemplo. A Índia usou o exemplo na época que era importante ser body shop, ou seja, call center, todo mundo estava lá, assim, blá, blá, blá. Ela formou um monte de gente capacitado e absorveu aquilo e fez o país crescer. Então, são momentos que tem para você poder se alavancar. Industrialização, pega a Coreia. O que a Coreia fez? Deu educação, industrializou. 30, 40 Deu anos. formação, industrializou. O que ela fez com isso? Alavancou.
existem formas de fazer. E a Nós China temos uma oportunidade está nova. fazendo isso agora, né? Os Exatamente. carros chineses agora vêm com uma tecnologia primeiro do mundo, né? Quer dizer, não é mais aquela coisa. Exatamente. Né? Então, nós temos uma oportunidade agora que é muito importante. Se nós soubermos usar ela, pode ser sim um futuro para nós melhor. Mas eu não sinto isso, essa discussão na sociedade, eu não percebo que o Brasil tem essa preocupação aqui. Nós estamos muito mais focados em coisas menores. Vamos ficar brigando se político A, B, C, se o outro fez, não fez, roubou, não roubou, matou, meteram. São coisas mais que não traz um Brasil maior para o futuro. Você está fazendo isso um pouco ali no pacto, né? É. E, bom, João, a gente está aqui encerrando, eu queria saber como é que a gente salva o Corinthians? Como é que salva o Corinthians? Eu não tenho nem ideia. Porque o negócio tá duro, rapaz. Eu vou ver o jogo, eu fico nervoso. Rapaz. Eu e minha filha ficamos ali, não dá, rapaz. Aí eu, assim, vai lá, aparece um buraco aqui, um buraco ali. E eu queria que você me explicasse, só para encerrar, como é que esse sistema consegue pagar esses salários astronômicos, cara? Então, são Não é, esses aí não é só mistérios, Corinthians, é todo todos, o sistema, todos. né? É esses mistérios que, ao montar esse sistema melhor, vou chamar de governança, você conseguir entender isso melhor. E hoje isso você não entende por conta das confusões que existem dentro dos ambientes esportivos. E essa é a nossa ideia de transformar. Eu quero um pouco mais de transparência e regras para que todo mundo possa viver melhor. Porque vai ser bom para todo mundo. Se eu sou melhor que o outro, eu tenho que ser reconhecido como tal. Se eu sou pior, não tem problema ser melhor ou pior que o outro. Faz parte do jogo. Você não está querendo que o teu time ganhe sempre todos e vai ganhar campeão a vida inteira. Não vai ser assim. Você tem momentos de altos e baixos. Mas que seja todo mundo transparente, jogando o jogo no mesmo ambiente, com as mesmas regras e nas mesmas condições, para que a verdade ganhe. Isso vale para o esporte, isso vale para o Brasil. Vale para todo mundo. João, queria te agradecer demais. Olha, a gente conversou com o João Pedro Paro Neto, presidente do Conselho de Pacto pelo Esporte. A conversa foi ótima. Se você gostou do papo, dá o joinha, compartilha e a gente se vê numa próxima oportunidade. Super obrigado, João. Um prazer, Sérgio. Prazer estar com vocês aí. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.